Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Deixa eu já abrir aqui para vocês. Dentro da nossa disciplina, né, de Instrumentação para o Ensino de Física A, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular e o ensino de física. A gente já veio tratando, né, gente? Vocês lembram? Nossa última aula foi sobre os parâmetros curriculares nacionais e a gente fecha essa questão do currículo, né, da escola onde você trabalha, onde você vai trabalhar, você é futuro licenciando, né, em física. Então, além dos parâmetros curriculares nacionais, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, a famosa BNCC, voltado para o ensino de física, né, gente? Então, o que que é a BNCC, as bases nacionais, né? A base nacional, na verdade, né? Então, é um documento normativo nacional, ele foi fechado, formatado lá em 2017 e 2018. Então, você vê, a gente já viu que os parâmetros curriculares são mais antigos, né? Já em torno de 10 anos antes vieram os parâmetros curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, ela foi, já era prevista para que ela fosse, desde a Constituição, na verdade, as bases já deveriam ter sido criadas. Mas daí, dentro da morosidade do próprio Ministério, não foi feita e foi surgir somente em 2017 a parte do ensino fundamental, e o ensino médio foi completado, né, ela foi concluída, foi formatada no final de 2018 só, né? Então, o que acontece? Dentro do plano, e só saiu porque estava dentro do Plano Nacional de Educação. Era uma das metas, né, daquele plano que fechou, se eu não me engano, em 2020. Uma das metas era que a BNCC saísse do papel, de fato, né, e conseguiu que aí fosse concluída aí essas bases, né. Então, prevê aprendizagens essenciais da educação básica. Então, é um documento que, na verdade, o que ele determina quais competências, né? Competências gerais ou específicas, a gente vai ver mais no final desses slides, e quais habilidades, né? Que são essas aprendizagens essenciais que todos os alunos têm que desenvolver durante cada etapa, então, da educação básica. Educação infantil, fundamental 1 e 2 e fundamental não 1 e 2, mas fundamental anos iniciais, anos finais, né, que é a nomenclatura mais correta, e ensino médio. Então a BNCC determina então quais são essas competências, habilidades e conteúdos que devem ser abordados e que têm que ser os mesmos. Então a BNCC veio para tentar padronizar como base mesmo, né? O próprio nome diz, são as bases nacionais. Então é a base do que deve ser ensinado lá do Acre até o Rio Grande do Sul. Todo o país essa deve seguir essas bases, né? Essas mesmas habilidades, esses mesmos conteúdos, os sistemas estaduais e municipais têm que buscar. O sistema federal também, né? Porque a gente tem algumas escolas federais que trabalham no ensino médio, né? Os IFETs, o próprio Colégio Pedro II lá do Rio de Janeiro. Então a gente tem alguns poucos, né? Mas uma rede federal aí. É, Então a base, gente, ela não é um currículo, tá? Então às vezes a gente pode se confundir, ser levado aí a fazer essa confusão, mas a base nacional, ela é um conjunto de orientações, tá? Que vai nortear as equipes pedagógicas dos sistemas de ensino e depois das escolas para elaborar os seus currículos locais, certo? Então esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto pelas escolas particulares, né? Todo mundo tem que seguir. Então, um dos objetivos, então, se a gente pudesse resumir aí em algumas palavras-chave, seriam que a BNCC visa a equidade, visa a educação integral e uma formação por competências, né? Então, a equidade busca dar as mesmas condições a pessoas que têm origens distintas, né? Educação integral, então visa, lembra que a gente falou nos parâmetros lá, o ensino médio como etapa de finalização de uma formação cidadã, né? Então essa educação integral. E a formação por competências. Então a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. O endereço, se você quiser conferir na íntegra o documento, é esse aqui, ó. Esse HTTPS e tal, esse tá disponível aqui, que vai ficar partilhado no Moodle. Esse slide,
Então você pode entrar, é um documento grande, ele tem em torno aí de 600 páginas. A primeira parte é do ensino fundamental, a segunda parte é do ensino médio. Ele começa a falar ali das suas 600 páginas, em torno ali da página 460, 461. Ele começa a falar do ensino médio, né? E na página 547 que ele começa na parte que mais nos interessa, que é das ciências da natureza e suas tecnologias, tá? Então, a partir aí da página 547. Seguindo aqui, como é que está estruturado então, né? Então, a primeira metade dele é com educação infantil, ensino fundamental, o ensino médio, ele começa a tratar a partir do 461. Então é organizado por áreas do conhecimento. Então vocês vão ver lá, então vai ter as ciências da natureza, ciências humanas e sociais, tudo mais. E são 10 competências gerais para cada área do conhecimento. Então a gente vai ver que daqui a pouquinho mais no final desse slide eu vou apresentar quais são as 10 competências na área de ciências da natureza e suas tecnologias. E daí, no caso, a física está dentro das ciências da natureza. É, Enfim, bom, então, seguindo aqui. Dessa forma que ele está estruturado. Ah, sim. A parte interessante é que a parte de educação infantil e ensino fundamental, ele foi concluído antes. Então, ali no final de 2017, o governo finalizou, né, os estudiosos do tema sobre educação, finalizaram as bases nacionais da educação infantil e do ensino fundamental. O ensino médio ficou para o ano seguinte, né, ele finalizou no final de 2018, que o documento foi concluído. Então, uma outra curiosidade aí da BNCC. Sobre as ciências da natureza no ensino médio. Então, qual é a composição? O que se trata ciências da natureza? Física, química e biologia. Então, você vai ver que o documento ele fala de uma maneira geral, ele não segmenta cada área, né, da física, da química, da biologia, justamente para trabalhar nessa questão da interdisciplinaridade do documento, né? Toda hora a gente vai ver isso, né, uma educação integral, tudo mais. É isso que o legislador quis que se fizesse com essa questão da interdisciplinaridade, né? Então, trabalhar interdisciplinariamente, né? Então, entre as disciplinas. São três competências específicas dentro de cada dessa área, né? Então, a gente vai ver que vão ter as competências gerais específicas lá quando a gente for apresentar. Então, essa criação dessa base nacional comum estava prevista, então, desde lá da Constituição, tá? Desde 88 que era previsto, né? Mas só em 2014 que, na verdade, eles definiram, então, como meta, e aí chegou-se, né, como meta dentro do Plano Nacional de Educação, para se fazer esses 4 anos depois, chegou o final dela com a conclusão do documento que falava a respeito do ensino médio, né, lá em 2018. Então a base, gente, ela não serve. Antes da gente falar aqui da física, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A base nacional curricular, então, não deve ser entendida então como um currículo, tá, gente? Não é sinônimo de currículo, não. Mas ele serve como referência, né? É uma construção para que os currículos municipais, estaduais e da escola onde você trabalha, onde você vai trabalhar, seja feito nas escolas com base, então, para ajustar esse projeto político-pedagógico PPC do curso, né, que a escola vai, esse projeto político-pedagógico, ela vai se pautar, que seria a constituição ali pedagógica da escola, né? Cada escola tem o seu PPC e as equipes pedagógicas de cada escola se debruçam para a construção desse documento dentro dos parâmetros curriculares nacionais, adaptando também aos parâmetros curriculares estaduais, que com certeza, por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação aqui de Minas Gerais bolou seu, seu parâmetro curricular também para o Estado, baseado nos parâmetros nacionais e baseado também na Base Nacional Comum Curricular. É isso, né? Então é todo um sistema que trabalha, tenta pelo menos trabalhar de forma harmônica. As unidades temáticas da física, quando a gente observar, a gente pode tirar que deve ser trabalhado o movimento, interação e forças, né? Aquela grande parte ali, início ali da cinemática,
e depois da dinâmica, né? O conceito de energia, conservação e tudo mais. Depois a matéria e suas interações, então a parte de eletromagnetismo, própria parte de interação da matéria, né? Dentro da própria mecânica também a gente vai ver alguma coisa. A parte do universo, então a gente pode estudar também na parte de gravitação, alguma coisa de astronomia, alguma coisa de física moderna também com relação à interação das matérias, já no micro, né? E a Terra e vida. Então, conceitos de ecologia integral também. O que a BNCC pode balizar você, futuro professor de física, ou você que já atua, né, como professor de física? Então, promover aprendizagens significativas e contextualizadas. Lembra das aulas sobre os parâmetros nacionais, né? Então, a sugestão dos parâmetros nacionais para o ensino de física é sempre essa questão, aprendizagem significativa, contextualizada, interdisciplinaridade, né? Então, atuar de uma forma não estanque, mas ligando inclusive com conceitos de história, de quando determinados conceitos físicos foram desenvolvidos, foram vistos no início do século, ou mesmo lá com Galileu, lá nos anos 1600, século XVII, século XVI, né? Desenvolver habilidades e competências, não apenas os conteúdos, né? É uma aplicação, a competência, como ele aplicar esse conteúdo na sua vivência, né? Como cidadão crítico. Incentivar o pensamento científico e a investigação. Fugir um pouquinho do senso comum, adaptar o pensamento do, do nosso cotidiano ao pensamento científico, né? Ensinar a pensar ciência, né? Favorecer a interdisciplinaridade, então essa atuação com o professor da química, às vezes com o professor da biologia, e formar para a cidadania e o uso responsável da ciência. Agora a gente, como eu falei para vocês, eu vou tentar apresentar aqui um pouquinho do- da parte anterior aqui que a gente tem. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui. Ó. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu só checar aqui. Tá. Então, essa planilha eu deixei disponível lá no Moodle para vocês. Então, esse é o documento da BNCC que eu disponibilizei porque eu achei que a base como um todo ia ficar muito pesada. São 600 páginas. Daí, quem quiser, tiver curiosidade de ver, pode entrar dentro do site, no slide ali que eu vou deixar aqui no Moodle para nós e pode conferir lá o documento na íntegra, quem quiser, né? Então, aquelas três competências, ali a gente está vendo as três competências gerais, né? Específicas, perdão, da ciência da natureza. Mas antes a gente tem na primeira aba da planilha as competências gerais, tá? Da área de ciência e tecnologia. Então, vamos lá. Então, as competências gerais seriam valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e elaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das localidades, das locais e das mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural, utilizar diferentes linguagens, compreender, usar, criar tecnologias, enfim. Então aqui você vai ver que são as 10 competências gerais previstas na BNCC. Tá? Na segunda, então, a gente clicando aqui na primeira abinha, na segunda aba são as competências específicas das ciências da natureza e suas tecnologias, física aqui incluído, tá? Então, a primeira competência específica, analisar os fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos,
minimize impactos socioambientais e melhore as condições de vida em âmbito local, regional e global. Analisar e utilizar as interpretações sobre dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre funcionamentos e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Então você vê, a gente vê que é bem interdisciplinar mesmo, né? Bem contextualizado de forma a abranger as disciplinas das ciências da natureza. Aqui a gente pode inferir tanto para a biologia, tanto para a química, quanto para a física. A terceira competência da área, investigar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados. É a leitura científica, né? Em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, como essa aula que a gente está fazendo, né, utilizando os meios, as TDICs, as tecnologias digitais de informação e comunicação, que é o Moodle, né, onde vocês estão, Moodle, YouTube, onde vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Você vê então que são três competências específicas, bem de forma interdisciplinar, que o legislador quis colocar para nós, para as competências da ciência da natureza. Agora, quais são as habilidades previstas, né? Então vamos lá. Na parte das habilidades, que é a terceira aba do documento que está disponível aí para vocês, veja, desconsidera a primeira, tá? Apareceu uma aqui que é das ciências humanas e sociais, que não se aplica a nós, então essa aqui você desconsidera. Você vai utilizar a partir da segunda linha, que a gente vai fazer uma leitura aqui. Então, o que, que significa esse código aqui no lado ano faixa? Então, a primeira coluna, ó, ano faixa, primeiro, segundo e terceiro, a gente está falando de ensino médio aqui, né? Então, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Esse código, ele significa o seguinte, as duas primeiras letrinhas, o EM, significa que é uma habilidade prevista para o ensino médio. O 13 significa que ele vai ser ela é uma habilidade esperada do primeiro até o terceiro ano. Então pode ser esperada tanto dos alunos do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro ano do ensino médio. CNT é a sigla para Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Então você vê que aqui em cima está CHS, aí seria Ciências Humanas e Sociais. Então a gente desconsidera. Para nós o que a gente interessa as habilidades de ciência da natureza e suas tecnologias. Então, é daqui para baixo. Então, sempre que tiver o símbolo CNT nessas letrinhas do meio, ciências da natureza e suas tecnologias. E o 101 seria que o primeiro faz referência à primeira competência. Então, o 1 aqui faz referência à primeira competência. A gente pode vir aqui e voltar. E ver aqui, ó, essa é a competência 1, analisar os fenômenos naturais, processos tecnológicos, etc. Então, é a primeira, o 01 depois, significa que é a primeira habilidade da primeira competência, que é o primeiro 1. Não quer dizer que seja a primeira em termos assim, que ela sobrepõe a segunda aqui, porque aqui, ó, a segunda habilidade da competência 1, o 102 aí final. Igual a gente tem um pouquinho mais para baixo, depois vai mudar, ó. Tá vendo aqui que vai para o 2, ó? O 201. A primeira habilidade da competência geral 2 da aba anterior, dessa abinha aqui. Ok? Então, esse aqui que é o. Quando você vê essa sigla, é assim que você vai fazer a interpretação. Então, EM, ensino médio, 13, porque vai do primeiro até o terceiro ano, é uma habilidade esperada. CNT, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Primeiro 1, da competência de Ciências da Natureza, a primeira competência. E 01, a primeira habilidade esperada. Ok? Então, a primeira habilidade esperada para a competência 1 de ciência da natureza seria analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria,
de energia, olha aí, energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos e situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. A segunda habilidade esperada é a de realizar previsões, avaliar intervenções ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre o seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos. Utilizar o conhecimento sobre as radiações, a terceira. Conhecimento sobre as radiações e suas origens, avaliar a potencialidade e os riscos da sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. Olha que interessante. Então, pode trabalhar a questão da energia com o eletromagnetismo na própria geração de energia solar, né? Que está muito comum hoje, principalmente aqui na região norte aqui de Minas Gerais. Essa geração de energia está muito comum, tanto nas casas quanto nas fazendas de geração de energia. Então, dessa competência 1, ó, a gente vê que tem 7 habilidades esperadas. Competência 1 que é essa aqui, ó, analisar os fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações de matéria e energia. Então, são 7 habilidades esperadas. A primeira habilidade da segunda competência são esperadas 9 habilidades possíveis. E da terceira, outras 9 habilidades possíveis também. Então vamos fazer a leitura de algumas aqui. Deixa eu pegar aqui uma habilidade, então. Que seria analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas. É uma questão da história, né, da cultura. Diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. É um exercício interessante mesmo, você comparar como que o cidadão do ano zero pensava no mundo, surgimento do mundo, como que a vida evoluiu, como que o universo chegou ao que é, né? Como que um cidadão do ano 1000, do ano 1500, né, a época das navegações, das grandes navegações, na época colonial, mercantilista, como que era pensada a ciência, né? E até a ciência nos dias de hoje. Uma outra competência, uma outra habilidade, perdão, analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização. Celular, unicelular, aeróbica, anaeróbica, né? Bem como as condições ambientais favoráveis e fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação, realidade virtual, entre outros. Então aqui que a gente vê que se aplica também a biologia, né? A química. Ou seja, você vai ver com a leitura do documento que de fato é um documento muito interdisciplinar mesmo, né? E bem buscando sempre a contextualização e a formação integral desse aluno. Então é importante a gente conhecer por quê. Você vai ver quando você for trabalhar, você vai pegar ali o seu projeto político-pedagógico, né? Quais conteúdos você vai ter que trabalhar na sua disciplina de física e na sua escola. E é importante a gente saber, ter conhecimento, pelo menos, né, de forma, nem que for de forma bem geral, mas saber de onde vem. Então, essas são as origens, o porquê daquele projeto político-pedagógico, aquele conteúdo de física da sua escola para aquele ano que você for trabalhar, foi formatado por uma equipe para ser aplicado dessa forma. Então, a origem está nos parâmetros curriculares nacionais, está na base nacional comum curricular, né? Essa é a fonte, né? Onde deve se beber, onde as equipes pedagógicas bebem dessa fonte, dessa água, para se formatar o projeto político-pedagógico que vai conduzir de fato o trabalho dia a dia na escola. Então, é daí que vem são desse arcabouço teórico, né, que vem a formatação do currículo do projeto político-pedagógico para ser trabalhado no dia a dia, aí na sua escola.
Então, por isso que é importante a gente conhecer as origens, né? O que é esperado e a formação que é esperada para esse nosso aluno. Pegar mais uma competência aqui, mais uma habilidade, perdão, da terceira competência, uma segunda habilidade esperada, que seria comunicar, a importância da comunicação, né? Comunicar para públicos variados em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas ou experimentos, elaborando e interpretando textos, interpretando gráficos, tabelas. Hoje é tão difícil, né? Os alunos chegam com uma certa dificuldade para se interpretar gráfico, tabela, símbolo, código, né? Sistemas de classificação, tabela periódica, a gente pode colocar nessa questão, e equações por meios de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo a participar ou promover debates em torno de temas científicos ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. Uma outra habilidade aqui, ó, a terceira habilidade da terceira competência, né? Esse aqui, ó, esse item 303 aqui. Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de texto como em equações, gráficos ou tabelas, na consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Olha que habilidade interessante, ó. Hoje em dia, a gente pode trabalhar, e você na sua escola, como construir estratégias de seleção? Quais são as fontes confiáveis de informação, gente? Né? A gente tem muito, muita informação disponível, né? Mas como selecionar fontes confiáveis de informação, principalmente da informação científica? Coerência de argumentos e das suas conclusões, né? Saber interpretar gráficos, né? Então saber o aluno conseguir entender a interpretação daquele determinado gráfico, o que significa, né? E não só decorar aquela fórmula, né? Mas saber conceitualmente o que significa aquela fórmula, por exemplo, a fórmula lá, que a força é massa vezes aceleração. Beleza, o que é o conceito de massa? Aceleração, o que que é? A aceleração vem lá, é a derivada da velocidade sobre o tempo. Mas o que significa então? É a velocidade em função do tempo, essa variação é a aceleração. Enfim, aqui é só para dar um exemplo, né? Mas de como a gente pode proporcionar um conteúdo interessante, né? E bem informativo para os nossos alunos, utilizando, sabendo que vem das bases nacionais, né? É, Aqui está uma definição sobre o que significa a orientação por competências, né? Que a Base Nacional Curricular usa e o que, que a gente pode considerar como competência. Né? Então, para a BNCC, o legislador que formulou a Base Nacional Comum Curricular, a competência é uma mobilização de conhecimentos. Então movimentar essa, essas habilidades, esses conhecimentos, essas atitudes que o aluno pode ter para resolver questões do cotidiano dele, do mundo do trabalho, para de fato ele sair com uma formação para exercer a sua própria cidadania, né? E já sair com uma formação geral para exercer sua atuação no mundo, não ser Lembra que a gente falou daquele caráter propedêutico nas outras aulas lá sobre os parâmetros, né? Que o ensino médio não devia ter um caráter de preparar somente para um vestibular, para uma universidade, e que o ensino universitário seria terminativo. Mas o legislador quer que o ensino médio seja uma etapa de conclusão dos estudos. Não que o aluno não deva fazer a sua universidade, tá, gente? Deve sempre, né, procurar estudar, igual vocês estão procurando se formar, né, ampliar seus conhecimentos, mas o caráter do ensino médio não é essa etapa de preparação propedêutica, né? Preparação para uma etapa posterior. Não, ele tem que ser com um caráter formativo mesmo do cidadão, e as bases nacionais, os parâmetros, focam nessa questão.
Bom, gente, então acho que era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Fica as bases nacionais aqui, o endereço, então tá no slide, vai ficar disponível para vocês. Quem quiser pode verificar lá, pode dar uma olhadinha na íntegra, né? Tá aqui o endereço, ó. Isso aqui, essa apresentação vou disponibilizar no Moodle também. E por enquanto é isso então. Então fechamos essa parte aqui, dessa parte mais teórica, né? Que a gente já viu a questão da aprendizagem significativa, vimos os, os parâmetros nacionais curriculares, né? Dentro ainda da aprendizagem significativa, os marcadores ali, né? Os indicadores. Vimos também agora com a BNCC e a gente fecha esse ciclo inicial sobre o nosso aluno e como o currículo foi previsto baseado nos parâmetros nacionais e na Base Nacional Comum Curricular, certo? Agora a gente vamos entrar numa outra parte mais específica também de algumas aplicações, né, de acordo com com o planejamento aí da disciplina, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos então. Um abração para todos. Até mais, viu, gente? Muito obrigado. Finalizando aqui agora.